Resident Evil Requiem acabou de ser lançado. Quer dizer, mais ou menos, né? Resident Evil Requiem foi lançado há mais de um mês e já foram descobertos vários easter eggs, segredos e curiosidades extremamente interessantes sobre o jogo. Mas como já é de costume aqui no canal, vou estar mostrando pra vocês 10 curiosidades que vocês não sabiam sobre Resident Evil Requiem. Ou talvez saibam, né? Porque eu demorei muito tempo pra poder finalizar esse vídeo. Mas fiquem tranquilos, tá? Que caso esse vídeo tenha curiosidades que vocês já conhecem, a parte 2 já não vai ter isso. Vão ser coisas realmente novas, fechou? Então saibam que se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele pra ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo pra vocês a segunda parte aqui desse vídeo, porque eu separei mais de 50 curiosidades sobre esse jogo. Então saibam que vai ter muito conteúdo do Requiem aqui no canal. Pra quem é novo aqui no canal e ainda não conhece essa minha série de curiosidades nos games, já fique sabendo que é tradição eu começar os episódios dessa série mostrando alguma cena ou elemento do jogo que foi inspirado em filmes ou séries. Então, como de costume, bora começar esse vídeo comentando sobre uma dessas inspirações. Se liga! Você sabia que o design do personagem Victor Gideon de Resident Evil Requiem foi inspirado no personagem Buffalo Bill do filme O Silêncio dos Inocentes? Sim, isso é verdade, e além disso, muitos elementos desse jogo saíram diretamente desse filme. Pra quem não sabe, nesse filme a protagonista Clarice Sterling está investigando os assassinatos indo atrás de um serial killer chamado Buffalo Bill, que é um assassino em série que sequestra e mata mulheres. E o momento mais icônico desse personagem e que o jogo referencia é o clímax final, em que ele atrai a protagonista para o porão da sua casa e faz uma brincadeira de gato e rato, deixando ela totalmente no escuro. E é exatamente nesse momento que o Buffalo Bill utiliza um óculos de visão noturna para criar um clima de extrema tensão, pois ele tinha uma vantagem extremamente absurda de território com aquela visão. Porém, mesmo assim, ele acaba sendo derrotado pela protagonista. Só que o mais interessante dessa cena é que o design final do vilão ficou tão icônico que serviu de inspiração para a criação de diversos personagens, incluindo eles o Victor Gideon. O design é extremamente semelhante, com aquele cabelo longo jogado para trás, a calvície frontal e o porte físico. Além, é claro, do icônico visor de visão noturna, confirmando a inspiração. E por incrível que pareça, não é só isso. A própria ideia inicial do game foi inspirada na lore desse filme. Uma agente teoricamente novata do FBI que está investigando desaparecimentos e casos de homicídios e que acaba se envolvendo em grandes problemas, sendo claramente a ideia base da protagonista Grace Ashcroft. Além de que a cena final desse filme serviu de inspiração para uma das cenas de Resident Evil Requiem, em que aparece o personagem no escuro utilizando seu visor. Essa curiosidade só quem acompanha o universo cinematográfico conseguiu pegar a referência. Você sabia que dentro de Resident Evil Requiem existe uma referência direta a um dos zumbis mais icônicos da série The Walking Dead? Por incrível que pareça, isso realmente é verdade, e além disso existe um segredo de ida e volta entre as duas franquias relacionado a esse zumbi. Pra quem não sabe, há um momento nesse Resident Evil que precisamos coletar gasolina em um posto abandonado. Durante a exploração, somos surpreendidos por um inimigo usando um capacete de ferro repleto de espinhos e carregando uma motosserra. Normalmente, a gente só derrota ele e segue o nosso caminho. Mas acontece que o visual desse personagem não está aqui por acaso. Esse design foi fortemente inspirado no Winslow, um zumbi que aparece lá na 7ª temporada de The Walking Dead, exatamente no episódio 10, que é chamado de New Best Friends. Na série, o grupo do Rick encontra o Winslow no lixão da Jades. Ele era basicamente um zumbi gladiador usado para testes, coberto de metais e espetos que saíam do seu corpo. Só que o mais interessante é que o design desse zumbi se tornou um dos mais icônicos da história da série. Agora presta atenção que eu vou explodir a sua mente. Esse personagem, o Winslow, foi inspirado em nada mais, nada menos que o Iron Maiden de Resident Evil 4. Eu sei, você pode estar achando que eu tô inventando isso ou coisa do tipo, mas na verdade não, isso de fato é verdade. Muitos sites extremamente respeitados lá da gringa comentaram sobre isso, e até a própria IGN chegou a fazer uma publicação sobre isso na época. Além de que o próprio criador da série, o Robert Kirkman, já comentou que é muito fã da franquia Resident Evil, confirmando tudo isso. Ou seja, a Capcom resolveu referenciar esse personagem exatamente pelo motivo dele ter sido inspirado em um personagem da própria Capcom. Olha só que interessante. Dentro do RPD de Resident Evil Requiem, é possível encontrar diversas referências e easter eggs relacionados a diversos conteúdos, tanto da própria Capcom quanto de outras empresas. Quando nós chegamos no RPD e entramos aqui nessa sala, logo damos de cara com o armário trancado. Armário esse que tem escrito o nome Jojo em sua superfície. Guarda esse detalhe porque mais pra frente eu vou comentar sobre isso. Acontece que esse armário está trancado porque dentro dele estão escondidos diversos easter eggs relacionados a Capcom. E pra abrir esse armário a gente vai precisar encontrar uma chave que está perdida por esse local. Mas pra encontrar essa chave é mais simples do que
que parece. Quando você chegar aqui nesse armário, você vai vir pra sua direita, vai passar correndo aqui por esse local, vai atirar nessa escada, seguir reto em direção a essa porta e seguir em direção à direita. Chegando aqui na direita, você vai encontrar essa porta. Esse local, pra quem não conhece, é basicamente o escritório dos Stars. E aqui tem muitas e muitas referências, mas eu vou continuar apenas o easter egg desse armário. Chegando aqui no escritório, você irá abrir o armário da direita e irá pegar essa foto. Essa foto revela a localização dessa chave. Mas para ela ser spawnada no mapa, você vai precisar de uma segunda imagem que está aqui nessa jaqueta. Agora, pegando essa imagem, você vai ter que retornar por todo esse caminho até chegar nesse local. Aqui nesse local, você irá subir nessa caixa e pegar a chave que está na frente dessa TV. E agora sim, finalmente podemos abrir esse armário. E abrindo ele, nós vamos encontrar simplesmente muitas referências. Assim que ele é aberto, você já ganha um amuleto dos Stars, que pode ser acoplado às suas armas. Logo em seguida, também é possível interagir com o ingresso do zoológico de Raccoon City, que aparece lá no Resident Evil 2 Breakfile 2, sendo uma referência direta a esse jogo. Mas calma que as referências não param por aí. Na parte de baixo do armário existem diversos itens interessantes. Logo de cara dá pra ver um pôster gigante de Street Fighter Alpha Warrior's Dreams, lançado lá em 1995. E logo abaixo dele também aparecem duas mídias físicas. Uma de Resident Evil 1 para PlayStation 1, lançada em 1996, e outra de Street Fighter Alpha 2, também de 1996. Inclusive, dá até pra ver o CD de Resident Evil 1 jogado ali em cima. E olhando no canto da esquerda, podemos ver uma referência ao game Mega Man 8 em sua edição de aniversário. Além de que podemos observar que ali em cima está presente um console muito semelhante ao Sega Saturn. E pra finalizar, lembra o nome desse armário? O nome Jojo, pra quem não conhece, é o nome de anime. E a Capcom, pra quem não sabe, já fez um jogo desse anime. Jogo esse que foi lançado em 1998, sendo um complemento dessas referências. Inclusive, esse armário também apareceu lá no Resident Evil 2 clássico, mas esse é assunto pra outro vídeo. Mas esse compilado de easter eggs escondidos pela Capcom dentro do RPD é simplesmente sensacional. Uma das novidades que Resident Evil Requiem trouxe em relação a outros jogos da franquia são as referências às animações e aos live actions da franquia Resident Evil. E um dos momentos que podemos ver uma dessas referências acontece lá na luta contra o Tyrant. Durante essa luta, o Tyrant vai fazer várias animações diferentes de ataque. E uma dessas animações é uma clara referência a uma cena do filme Resident Evil Condenação, lançado lá em 2012. Durante esse filme, tem um momento que o Leon irá lutar contra um Super Tyrant, basicamente um dos inimigos mais altos e poderosos de toda a franquia. E durante essa luta, irá acontecer essa cena. É uma cena bem rápida do Super Tyrant batendo no peito do Leon e jogando ele para longe. E no Resident Evil Requiem acontece a mesma coisa. O Tyrant bate no Leon e também joga ele para longe, exatamente da mesma forma. É um método simples e sutil da Capcom referenciar as suas animações, pois muitos fãs da franquia acompanham ou acompanharam apenas o cenário de jogos, deixando as animações totalmente de lado. Então é por conta disso que eles resolveram deixar esse easter egg só para quem realmente é fã da franquia pegar a referência. Você sabia que é possível encontrar o tofu dentro de Resident Evil Requiem? Sim, isso é possível e é muito simples de fazer. Pra quem não sabe, o tofu é uma das skins mais interessantes da saga Resident Evil. Ele surgiu durante o desenvolvimento de Resident Evil 2 como um modelo de teste para colisão e animações. Só que os desenvolvedores da Capcom acharam ela tão engraçada que resolveram colocar ela secretamente dentro do jogo, aparecendo tanto no Resident Evil 2 clássico quanto no remake. Além, é claro, de participações especiais em outros jogos da franquia. E como esse personagem se tornou tão icônico, a Capcom resolveu deixar um easter egg extremamente interessante dele lá no RPD. Local esse que ocorre boa parte da história de Resident Evil 2. E pra você conseguir encontrar ele, você vai precisar fazer o mesmo caminho do easter egg do armário. Chega aqui nesse local, passa por esse caminho, sobe essa escada, corre em reto em direção a essa porta e vem aqui no escritório dos Stars. Aqui nesse local você vai encontrar diversas referências a outros personagens da franquia. E uma dessas referências é a boina da Jill. Ela está aqui em cima dessa mesa e você pode examiná-la por completo. Só que após você fazer isso, você vai começar a encontrar aleatoriamente o tofu por dentro da RPD, aparecendo de diversas formas diferentes e engraçadas. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu dei muita risada, porque eu não imaginava que isso estaria presente dentro do jogo. E provavelmente esse aqui vai ser considerado o maior easter egg de Resident Evil Requiem. Um dos detalhes mais interessantes que eu vi no Resident Evil Requiem está relacionado a uma habilidade da Grace. Vocês sabem que já virou costume na série Resident Evil dos personagens saberem arrombar fechaduras de armários, gavetas e portas, sendo a Jill Valentine a melhor especialista nesse elemento. E é claro que no Requiem, a Grace também consegue arrombar fechaduras. Mas o interessante que ocorre é quando você faz isso pela primeira vez. Logo na primeira vez que você abre uma fechadura, você é recompensado com uma conquista. Conquista essa que faz uma referência direta a Alice Ashcroft, personagem de Resident Evil 2 Break, que pra quem ainda não
jogou Requiem é a mãe da protagonista. Na primeira vez que você roubar uma fechadura lá em Rhodes Hill, você vai ser recompensado com a conquista Like Mother, Like Daughter, que traduzindo é algo como tal mãe, tal filha. Isso se deve ao fato de que abrir fechaduras é uma das habilidades da Alyssa, lá nos Outbreaks. Ou seja, pelo visto a Alyssa ensinou a Grace a abrir fechaduras assim como ela fazia no seu passado. Esse é mais um daqueles detalhes que só quem jogou todos os jogos da franquia conseguiu pegar a referência. Essa curiosidade aqui eu só ia mostrar ela no vídeo de 10 curiosidades sobre Resident Evil 2, mas pra adiantar eu vou apresentar ela aqui nesse vídeo. Você sabia que dentro de Resident Evil Requiem, Resident Evil 2, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 4 clássico existem referências à banda Queen? Sim, isso é verdade e já foi confirmado pelos desenvolvedores. Pra quem não sabe, dentro desses games existem elementos que levam diretamente a um álbum específico do Queen. Dentro de Resident Evil 2, 2 Remake e Requiem existe uma jaqueta no escritório dos Stars, que nela está escrita a frase Made in Heaven, e junto desse nome também tem a imagem de uma mulher com asas. Essa jaqueta também é utilizada pela Claire, porém obviamente com outro design. Muita gente não sabe, mas isso é uma referência ao álbum do Queen que contém o mesmo nome, Made in Heaven, que foi o último álbum de estúdio da banda Queen lançado lá em 1995, feito em forma de homenagem ao seu falecido vocalista, o grandioso Freddie Mercury. Eu não vou detalhar tudo sobre esse álbum, mas os desenvolvedores da Capcom já falaram que eles gostavam muito desse álbum, a ponto de deixarem pequenas referências escondidas em diversos jogos da empresa, incluindo eles a saga Resident Evil. Se você acompanha o canal há um bom tempo, você sabe que dentro de Resident Evil 4 clássico existe uma frase escondida atrás do Leon que é mostrada quando você abre a maleta. Nessa frase está escrito My Life Has Been Saved, que é uma referência a uma música desse álbum, que contém o mesmo nome. Essas referências estão espalhadas de forma discreta em diversos elementos dos games. E como essa jaqueta acabou reaparecendo no Resident Evil 9, eu resolvi comentar essa curiosidade aqui pra vocês. Então já vou deixar aqui o convite, tá? Pra vocês poderem assistir o vídeo das 10 curiosidades sobre Resident Evil 4 em que eu apresento a curiosidade dessa música. E também os vídeos futuros, né? Do Resident Evil 2 clássico e também do remake. E esses vídeos vão sair logo logo, tá? Então já fica de olho aqui no canal. Uma das maiores inspirações utilizadas pela Capcom na maioria dos jogos da franquia Resident Evil, com toda certeza, é a história de Frankenstein. Um resumo da obra de 1818 é mais ou menos o seguinte. A narrativa acompanha Victor Frankenstein, um jovem cientista suíço fascinado pelos mistérios da vida e morte. Ele passa anos estudando ciência e realizando diversos experimentos até descobrir uma forma de criar vida a partir de matéria morta. Depois de reunir vários elementos e partes de corpos, ele finalmente consegue dar a vida a uma criatura. Essa criatura é algo que muita gente costuma chamar de Frankenstein, mas na verdade não é bem assim. Frankenstein é o nome do doutor, embora muita gente também se refira ao monstro como a criatura de Frankenstein. No momento em que vê o resultado do seu experimento, Victor percebe que criou algo monstruoso e acaba abandonando sua própria criação. Depois disso, a história aborda outras questões importantes, como a criatura passar a observar os seres humanos escondida, aprende sobre o mundo e até desejar uma companheira para não viver sozinha. No entanto, o que mais marca dessa história é justamente a relação entre o criador e sua criação. Ao longo dos anos, a história de Frankenstein recebeu mais de 60 adaptações cinematográficas registradas desde 1930, além, é claro, de jogos, animações, entre diversos outros projetos. E como essa história se tornou extremamente marcante em vários países do mundo, a Capcom acabou utilizando muitas dessas ideias e referências para criar muitos elementos dentro dos seus jogos. E para referenciar isso, eles resolveram deixar um pequeno easter egg na aba de extras do Resident Evil Requiem. Na aba de modelos, podemos examinar todos os personagens e inimigos do jogo, e um deles é o cirurgião zumbi. Inclusive, esse personagem acabou gerando uma grande polêmica em outro país, mas esse é assunto para uma parte 2. A questão é que o modelo desse inimigo aparece ao lado de um inimigo em cima de uma maca, enquanto ele está do lado com as mãos para cima, como se estivesse dando a vida à criatura, sendo uma clara referência a uma cena icônica de Frankenstein. Eu infelizmente não consegui encontrar de qual filme exato que vem essa cena, mas eu achei uma cena muito semelhante no filme Young Frankenstein, lá de 1974. Como eu disse, tem vários filmes em que essa cena aparece de formas diferentes, mas eu acabei não encontrando a que seja idêntica a essa presente no game. Mas se você souber de qual filme que vem essa cena, é só deixar aqui nos comentários, fechou? Essa curiosidade aqui, quando eu vi, ela simplesmente explodiu minha cabeça, porque assim, vocês se lembram que no Resident Evil Village, logo no início do jogo, aparece uma cena de introdução da Mia contando a história de um livro pra Rose, correto? Esse livro se chama Village of Shadows, que é um livro que tem uma história, entre aspas, semelhante aos eventos do jogo. Pelo que eu me lembro, né? E no Resident Evil Requiem temos uma referência extremamente escondida a esse livro. Dentro do jogo, contém diversas referências ao Village que eu vou comentar em outras partes aqui dessa série. Mas até então, não tinha nada além de referências a personagens, a elementos de gameplay e outras coisas mais simples. Até que
um jogador descobriu que o livro que a Emily lê em Braille dentro do game é exatamente o livro que a Mia está lendo para a Rose, o Village of Shadows. Ele pegou uma parte do livro, colocou no tradutor de Braille e deu exatamente um trecho específico do livro, confirmando tudo isso. Isso aqui explodiu minha cabeça, porque a Capcom sabia que algum dia alguém iria tentar utilizar o mod de câmera livre para poder verificar esse livro. E para referenciar o seu último jogo numerado, eles resolveram traduzir a escrita para Braille, sabendo que poucas pessoas conseguiriam traduzir, a não ser alguém que soubesse Braille ou que tivesse ajuda da tecnologia. E no final realmente foi descoberto, e isso é simplesmente absurdo. Você sabia que dentro de Resident Evil 9 tem uma referência ao Dr. Salvador? Calma, não tô falando daqueles zumbis de motosserra, é algo muito mais profundo. Se liga! O Resident Evil Requiem acabou trazendo algo muito marcante dentro da franquia Resident Evil, que são os inimigos com motosserra. E o inimigo mais marcante que utiliza esse item é o Dr. Salvador. Inimigo esse que apareceu lá no Resident Evil 4 de 2005 e retornou no remake de 2023. E a Capcom, sabendo que muitos fãs da franquia gostariam que esse item fosse transformado em uma arma que fosse utilizável pelos jogadores, resolveu deixar um easter egg escondido nas animações dessa arma. No início desse vídeo eu comentei sobre aquele inimigo de motosserra que faz referência ao personagem de The Walking Dead. Só que acontece que esse inimigo contém uma animação de morte que vem diretamente do Resident Evil 4 Remake. Olha só, nessa parte do jogo a gente iria lutar diretamente contra esse inimigo. E durante essa luta você tem algumas opções: lutar contra ele de motosserra ou simplesmente matar ele na bala. Se você resolver lutar contra ele usando a motosserra, você vai ter a chance de ver uma animação de morte muito interessante. Quando essa animação ocorrer, vai acontecer do Leon bater a motosserra para baixo, fincar ela na barriga do inimigo e puxar para cima em direção ao ombro do personagem. E isso é exatamente o que acontece durante uma das animações de morte do Leon feita pelo Dr. Salvador do Resident Evil 4 Remake. A animação é extremamente parecida. É aquele tipo de coisa que eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui no canal, em que a Capcom vê algo extremamente interessante em um jogo e acaba reutilizando ele no jogo futuro. Às vezes como referência a algo marcante ou apenas sua utilização. Mas essa aqui de fato não tem como não ser uma referência. Bom, galera, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo, infelizmente, demorou muito pra sair e deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalecem no like, hype o vídeo e compartilhem com seus amigos pra eu trazer a segunda parte aqui dessa série. Aliás, galera, por favor, passem lá no meu último vídeo do canal, que eu postei minha gameplay completa do Requiem. Mas por algum motivo o YouTube acabou limitando a recomendação dessa gameplay. Talvez pela violência gráfica ou coisa do tipo. Então por conta disso o vídeo acabou não indo bem e pouquíssimas pessoas assistiram. Então pra quem não assistiu, corre aqui no link do comentário fixado e assista, tá? Porque essa gameplay tá sensacional. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.